Bem-vindos à segunda parte da Arma 99 e hoje vamos ter o prazer de vos dar a conhecer melhor um dos homens fortes da política laranja e que, vai lá saber-se porquê, também era contra a AD, como aliás quase todo o PSD vai-se agora a descobrir. Senhoras e senhores, o meu amigo Duarte Lima. Pois devo-lhe dizer que é um prazer enorme, é um prazer redobrado tê-lo aqui por uma razão muito simples. É porque o ilustríssimo deputado Duarte Lima fazia parte da nossa lista já há muito, muito tempo. Aquela lista de notáveis que a gente sabe que vão dar um bom programa e com o qual podemos contar. E um dia recebo um telefonema elegantíssimo do Duarte Lima que me diz assim: oh, meu amigo, como está? Podemos talvez mudar a data? Que ele é, assim, uma pessoa educadíssima, elegantíssima. Porquê? Porque tenho aqui um pequeno problema de transplantação de medula óssea e então gostava de poder atrasar um bocadinho o programa. Ou seja, não me lembro de nenhum lord inglês que tivesse posto o assunto de uma maneira tão educada, elegante e corajosa como o meu amigo. E devo-lhe dizer que agora gostava justamente de começar a conversa por este lado, porque é um assunto que nos interessa a todos nós, quarentões, a caminho dos 50, ou seja, que começamos já a perder aquela sensação que tem esta rapaziada que está nos balcões de imortalidade, aquela doce sensação que se tem aos 18 e 20 anos, de que se podemos chocar de moto à vontade contra uma parede, que nada nos acontece. Nesta altura começamos a pensar muito nesta relação com o nosso final físico, até porque estamos rodeados de pessoas que vão envelhecendo, que vão desaparecendo, e quando temos um homem com o nível e a coragem do Duarte Lima a ser confrontado com uma situação extraordinária como a sua, eu acho que é absolutamente essencial que compartilhe essa experiência connosco, sobretudo pela coragem e arrumação intelectual com que reagiu a essa notícia. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Já é da altura. Pensei que ia ficar sozinho até ao fim. Não. Quase que ficaria, porque é um tema apaixonante. Para clausura já me chegaram 83 dias no hospital. Deixa-me falar um bocadinho. 83 dias? Exatamente. Como é que se passou? Estava muito bem e tal? Estava muito bem. Em setembro tinha feito exames regulares, como faço todos os anos. Estava muito bem e, por uma razão meramente acidental, passado um mês e meio, a tratar de um seguro de vida, estava muito mal, de repente. Tinha sintomas ou não? Não se importa que eu mate a minha curiosidade sobre este assunto. É uma coisa pessoal, egoísta minha. Eu sei que não se importa e, portanto, para mim é importante saber. Até porque, neste momento, é com certeza uma lição e um grito de força para muitas pessoas, que, entretanto, algumas já conheceu, não é? Nas suas andanças hospitalares. Mas, portanto, de repente é confrontado com uma realidade que não podia fazer a sua viagenzinha porque, afinal, tinha um problema. Tinha um problema, tinha uma leucémia de medula óssea descoberta, de repente, num exame passado um mês e meio. O que é uma leucémia de medula óssea? Uma leucémia de medula óssea é uma doença que se pode verificar ao nível da medula óssea, que é o local onde nós temos a produção do nosso sistema sanguíneo, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas que nos defendem das infecções, das hemorragias, que nos levam os glóbulos vermelhos para o sangue, que nos oxigenam o sangue. E que foi descoberto, de repente, no meio de um exame para fazer um seguro de saúde. Tive a sorte de descobri-lo rapidamente e de ter também encontrado as pessoas certas, uma equipa extraordinária à qual eu quero prestar hoje aqui homenagem, porque devo dizer, porque normalmente no nosso país exalta-se tudo quanto é negativo e esquece tudo quanto é positivo, e temos muitos exemplos positivos no país para testemunhar, mesmo no nosso sistema de saúde, e eu tive a sorte de encontrar uma equipa dedicadíssima, extraordinária, super competente aqui ou em qualquer parte do mundo, no Instituto Português de Oncologia, que de uma maneira fulgurante, em muito pouco tempo, praticamente conseguiu a remissão do problema que eu tinha, faltando agora o tal pequeno passo a que você fazia alusão, que é o transplante da medula óssea a partir de um dos meus irmãos, que é o que tenta garantir, na medida do possível, que este problema nunca mais se verifique. E o Duarte Lima é rapaz para que idade? Para a minha? Um bocadinho mais novo do que você. Penso que você anda na casa dos 50. Agora toda a gente está mais... É uma coisa...
Estou a chegar a uma fase em que toda a gente é mais nova que eu. Até o professor José Hermano Saraiva já é mais novo que eu. Mas, portanto, tem uma vida... 43 anos. 40... ainda é mesmo mais novo. É um escândalo, enfim. Porque tem carreira e sucesso para ter pelo menos 70 e tal. Mas, enfim, isso é outra conversa. Mas o Herman tocava no problema que... Não, ou seja, um homem que chega a uma certa altura profissionalmente arrumado, politicamente prestigiado, com um drama resolvido que, de certo, lhe deu muitos dissabores e muitas noites por dormir, ao qual já voltaremos. Uma desgraça de cada vez, não é verdade? E às tantas é confrontado com uma situação destas. O que é que se reajusta na cabeça de um ser inteligente? É a descoberta brutal, pela primeira vez, da nossa finitude, a sensação da nossa finitude. Todos nós pensamos nisso, mas pensamos nisso sempre. Tenho fé. Isso ajuda? Ajuda imenso. Ter fé ajuda imenso. Eu tive algumas experiências na minha vida. Podem ser experiências do acaso, mas para mim foram um sinal. Num desses momentos que você referiu, um dia abri a Bíblia e surgiu-me São João, quando Cristo está a ser entregue e quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não puderes, que seja feita a tua vontade e não a minha. E quando o Filho de Deus disse isso, a lição que eu retirei é de que o sofrimento que uma pessoa pode ter não tem que ser essencialmente uma punição ou um castigo. O sofrimento pode ser um ato de redenção para nós crescermos interiormente. Quando eu tive este meu internamento, pedi à minha irmã que me levasse de novo a Bíblia. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Abri ao acaso e surgiu uma primeira página do livro de Jó. Para quem não tenha presente, o livro de Jó é o livro que nos ensina como é que se deve sofrer com resignação e paciência. E naqueles primeiros dias, depois de eu estar há algumas semanas em que tudo estava em causa na minha existência, eu disse para mim mesmo: estás safo. Não é por acaso que te surge esta leitura de novo. Foi a minha reação. Essa descoberta, o problema que me surgiu de repente de uma forma brutal. Há aqui um amigo no meio que me enviou para eu já ouvi de relance, o meu querido amigo Pedro Abel Loureiro, Dr. Pedro Abel Loureiro, está ali na terceira fila. Foi a primeira pessoa a quem eu falei quando o médico das análises me explicava aquilo que eu tinha, que era para mim chinês, e ele foi providencial, porque no espaço de muito poucos minutos me enviou para o médico certo, no lugar certo, e ao fim de meia hora estava junto de mim, dando-me conforto, com o seu saber, com a amizade grande que tem por mim. Mas descobrimos pela primeira vez o que é a nossa finitude. E eu lembrei-me porque eu tinha um discurso para fazer nessa noite com o professor Marcelo Rebelo de Sousa e tinha programado umas semanas antes ir para Trás-os-Montes. Tinha passado umas semanas antes com o meu filho para lhe mostrar o Douro, que são as minhas origens, a zona do Douro, e tinha descoberto um solar magnífico que tinha aberto há pouco tempo. Eu vi que o solar já funcionava e marquei 13, 14 e 15. 13 era uma sexta-feira. Deixa-me só abrir um parênteses. Duarte Lima é um orgulhoso transmontano, não é? Sou, com muito orgulho. Com muito orgulho. Embora me sinta bem em Lisboa, claro, mas tenho muito orgulho das minhas origens e das minhas raízes. Mas marquei 13, 14 e 15. E eu partia nessa noite, de facto, e o médico que me disse é que os dias de vida que eu teria seriam muito poucos se de facto tivesse sido. E lembrou-me a história que eu lhe contava assim, um dia, que é a história do Shah de Samarcanda. O Shah de Samarcanda um dia sai da sua cidade, de Samarcanda, da capital do Turquestão, e viajava com o seu criado por uma outra cidade. Disse ao seu criado um dia: vai ao mercado e traz-me fruta fresca. E o empregado foi-lhe comprar fruta fresca. Simplesmente, de repente, no mercado, ele encontrou a morte. E a morte olhava-o com um ar lívido, disforme, com os olhos medonhos, com uma boca assustadora. E ele ficou impávido, sem conseguir falar, não levou a fruta para o chá e foi-se embora. O chá perguntou-lhe o que se passou e ele respondeu: vi a morte. E ela olhava-me desta maneira absolutamente assustadora. E eu preciso hoje de ir para Samarcanda, esta noite, reencontrar a minha família. Tens que me deixar sair daqui. O Shah deixou sair. Mas depois encheu-se de pergaminhos, porque no fundo ele era o Shah do Turquestão. E disse: porquê é que a morte fez isto? E foi ao mercado e procurou a morte. Encontrou a morte, de facto, com aquele mesmo ar. E disse-lhe: desculpa, morte, o que é que o meu empregado te fez? O que é que ele te disse para que tu lhe possas ter falado ou ter assustado de tal maneira que ele não me levou a minha fruta e foi-se embora? E a morte aí respondeu-lhe: mas eu não lhe disse nada. Eu apenas me admirei de o ver aqui de manhã porque eu tinha um encontro marcado com ele esta noite em Samarcanda. E eu, nessa noite, a minha Samarcanda era ir, de facto, com o meu filho e com 2 pessoas de família, 2 sobrinhos, para Trás-os-Montes, passar aquele fim de semana e, providencialmente, a mão de Deus, a mão dos amigos também, fez-me reencontrar com a vida. E isso significou para mim um renascimento. Fantástico.
E deixe-me só concluir... Deixe-me só concluir, acho que já todos nós procuramos muita definição do que é vida, do que é morte, do que é o humor, do que são essas coisas todas. Estão escritas muitas definições. Acho que talvez... tenho aqui muitos amigos presentes hoje, uns da política, outros fora da política. Talvez a melhor definição possa ser esta: morrer é nunca mais estarmos com os nossos amigos. Uma das habilidades que a sua inteligência inventou para melhor ultrapassar aquelas horas largas fechado num quarto de hospital foi mandar vir um piano. Não é verdade? É verdade. Que conseguiu. Pequenino daqueles, um técnico desses pianos eletrónicos. Mas os pianos não se medem aos palmos. Portanto, hoje temos aqui este magnífico Steinway & Sons, que infelizmente não é meu, senão já estava no prego. E eu gostava que me fizesse companhia. Eu peço desculpa que esta sala, comparada com a categoria das suas, é uma tristeza. Só as pessoas é que têm categoria. Mas vamos entrar em obras. Isto só para vos dizer que o Duarte Lima vive rodeado de bom gosto. Não confundam bom gosto com Fausto. Bom gosto é cada peça, cada livro, até o desenho, a imagem digital que tem no seu computador é de bom gosto. É a primeira vez que eu vi alguém não ter aquelas coisas ranhosas que nós todos temos, que são uns periquitos que fazem assim. Não, este homem tem um quadro lindo que é de... As Bodas de Caná de Veronese. Pois. Não, a diferença é essa. Eu devo ter pai o Charlie Brown ou o Snoopy. Ele não tem. E então, quando o seu piano chegou, quais foram as coisinhas que tocava para estar distraído? Tocava Bach, essencialmente, Bach. que é um dos meus compositores preferidos. Arranhava Bach, e eu digo isto, em primeiro lugar, por respeito para com os excelentes músicos que aqui estão, porque eu sou um hiper amador. Sim, mas também havia de vê-los a fazer política, só uma desgraça. Fique claro, eu não toco piano... São todos uma desgraça a fazer política, menos este, que é sobrinho do Alberto João Jardim, portanto podia ser secretário de Estado, se quisesse. Prazer. Não é? Secretário de Estado do Bacalhau. O Alberto João Jardim, um grande político e também um grande músico. Exatamente. E um grande fumador de charuto, como eu também. Meu querido amigo, vou desafiá-lo a tocar-nos um bocadinho de Bach. A sua relação com as teclas nasce muito novo no órgão de... Exatamente, num órgão... A relação com o piano é uma relação tardia, uma relação de há 2 ou 3 anos atrás, aquilo que eu toquei sempre toda a vida, como, enfim, atividade meramente lúdica, foi órgão desde miúdo, exatamente. Então, vamos fazer de conta que está ali no silêncio do seu quarto e pega nas teclas e o que é que sairia? Que peça de Bach? Podemos voltar para o salão. Então, defina-me o que é que para si é emocionante na música de Bach. Ela, para mim, devo-lhe confessar, é quase um bocadinho música, às vezes, de computador. Não é por acaso que as primeiras disquetes, os primeiros samplings eram baseados em Bach, porque há ali uma componente matemática muito grande, não é? Se lhe dissesse o que é que me levou a descobrir Bach, não foi esta peça. Sim, claro. As peças mais impressivas de Bach não são estas. Isto é um extrato da suíte francesa número 2,
que é originalmente para cravo e não para piano, porque Bach não escreveu para piano. É uma adaptação para piano. No seu tempo, ele descobre o piano praticamente no fim da vida, mas era um piano rudimentar, que foi mostrado por um dos seus filhos. Mas aquilo que me levou à descoberta de Bach foi a música de órgão, essencialmente a música de órgão e a espiritualidade que ressoa da música de órgão, que eu me habituei a ouvir com 11 ou 12 anos numa catedral em Trás-os-Montes, na minha terra, onde existia um órgão barroco, um órgão com uma sonoridade muito bonita, e cheguei a Bach, antes de mais, não pela compreensão nem pela razão, mas pela emoção. Pela emoção. A Bach, em primeiro lugar, chega-se pela emoção e pela descoberta do espírito. Deixa-me só concluir o seguinte, por causa daquele bocado que tive em silêncio no princípio. Mas é só para lhe dar razão numa coisa, quando falou no computador, na relação de computador, é que a construção da música em Bach é tão perfeita e tão completa. Há quem diga que depois de Bach poucas coisas se fizeram novas na música. Há novos instrumentais, novas técnicas, mas do ponto de vista do que era a arquitetura da construção musical, poucas coisas se fizeram novas depois de Bach na música. E, de facto, a comparação em muitas das coisas que o Herman tem, da maneira como a harmonia e a melodia jogam, o baixo, a fuga, o contraponto, as diversas coisas que não vale a pena aqui estar a enumerar, é tão perfeita que pode ser identificada, de facto, como uma escrita feita em computador. Não seria mais perfeito. Tem a palavra. Vamos continuar a falar de música. Todos sabemos que o fim da AD foi um duro golpe para o PSD, visto que apostava numa estratégia de alianças. No entanto, o Herman 99 soube que Marcelo chegou a ponderar outras alternativas antes de se decidir pelo PP de Paulo Portas. Está tudo apontado numa agenda de Marcelo Rebelo de Sousa que nós, com a ética que nos característica, lhe sorripiamos e que vamos, sem qualquer tipo de remorso, tornar pública numa rubrica a que chamamos o Duarte Lima bem te avisou. E o primeiro parceiro que teria feito um belo par com o PSD era, não se riam, o PCP. É verdade? Está bem claro que Carlos Carvalhas e Marcelo não simpatizam muito um com o outro, mas pelo menos não se odeiam. Quer comentar? Não. Está ansioso? Não, estou a ouvir. Está a ouvir. Faz-te conta que está a ouvir uma fuga de Bach, não é? Exatamente, chamada a fuga em frente. Ele está a aquecer daqui a bocado, quando começar a falar, já ninguém o para. Além disso, a aliança com o líder do PCP teria outra vantagem. É que Carvalhas não se importa de ficar em segundo plano, uma vez que já está habituado a isso no seu próprio partido. Portanto, meu amigo, desde o princípio achou que... Não, achei sempre, não achei apenas eu, acharam outras pessoas que me acompanharam na minha Comissão Política de Estado, que estão aqui perto, o Dr. Paulo Teixeira Pinto, o Dr. Manuel Dias Loureiro, que está, algures, aqui sentado, está ali, na primeira ali fila, no centro, que fez, de resto, uma intervenção extraordinária em Tavira, muito clarividente, porque tudo quanto ele disse naquele congresso praticamente viria no tempo a concretizar-se. Você vai-me responder, já sei que nele é habitual, não é? É habitual e é um homem muito útil, porque agora, se houver mudança de governo e se ele voltar para a administração interna, volta a poder entrevistar um ministro que canta. Exatamente. E que toca. Portanto, mas este canta mesmo. Eu sei. Mas este canta mesmo. Não, o outro também canta, é verdade. Eu adorei. Mas este canta mesmo. Este tem a experiência das tunas académicas de Coimbra. Eu gostei. Mas disse-o também o Dr. Santana Lopes e o Dr. Durão Barroso. Acho que houve um conjunto de posições coincidentes sobre, que explicavam porque é que aquela coligação, que se adivinhava, que na altura não era enunciada de uma forma expressa a ser com o PP, mas depois se veio a concretizar que de facto era, porque é que era uma coisa contra a natura. E o contra a natureza, não é? Referia-se ao protagonista do outro lado, ao Dr. Paulo Portas. Toda a gente achava que ele voltaria sempre ao lugar do crime. O lugar do crime era aquele que você sabe, a Vichy Soase 2. No fundo, o que se passou... Você ficou com ciúmes, mas o que se passou... É verdade. O segundo capítulo ficou a Margarida Amarante. O que se passou na Margarida Amarante é que no seu programa ele estava irritado porque a sopa não era aquela, os ingredientes da sopa não era aquela. Não era Vichy Soase, Herman, como ele disse assim, não é? Aqui era o problema de saber quem servia a sopa. Não é qual era a composição da sopa, mas... Margarida Amarante, que foi sua colega na universidade. Foi. Minha colega mas mesmo era ou não?
Exatamente, desde o primeiro ano. Somos colegas desde... Davam-se bem na altura? Bem, e damos hoje, somos amigos, tenho muita consideração por É ela. esperto. É da sua concorrência, mas tenho muita É consideração por verdade. ela. É esperta, excelente jornalista. Outro bom parceiro. Estão-se a rir? É verdade. Se eu vir à direção de estação, a ver se não a saco para a RTP ou LS. Parceiro para o PSD seria, sem dúvida, a IEL. Como já adivinharam, trata-se da irmã Lúcia. É que, se ela soube guardar durante este tempo todo o terceiro segredo de Fátima, também não iria contar as suas conversas com o Marcial, a Margarida Marão. Claro, se esta aliança fosse para a frente, a irmã Lúcia é que podia ficar aborrecida, porque o Marcial tem aquela mania de ver bichiçoadas onde elas não existem. Já sabe, se há coisas que a irmã Lúcia não gosta, são de petas e histórias mal contadas. Peço desculpa, mas não fui eu que escrevi esta parte. Gosta de rir, Duarte Lima, tem bom sentido de humor. Não devo ser o melhor juiz para dizer isso, mas aprecio uma boa piada. Para acabar... Não. Eu sei que Gosto mesmo de rir. Gosto mesmo de rir. Acho que o riso é uma das coisas bonitas da vida e acho que o humor, parecendo aparentemente destrutivo, é uma das formas mais sublimes de construção. Sem dúvida. Porque é uma das formas mais sublimes de educação. Há uma definição... Há uma definição giríssima do meu querido colega Raul Solnado, que eu espero ter aqui como convidado muito em breve, que é: humor é cócegas da inteligência. É uma boa definição, Uma não boa é? definição. Cócegas da inteligência. Para acabar, um outro parceiro mais indicado que o PP para fazer a aliança com o PSD trata-se da ANP, a Associação Nacional de Porteiras, que mesmo assim são menos intriguistas que o Partido Popular. Se bem que a Presidente da Associação Nacional das Porteiras se adequasse mais a fazer uma aliança com o Procurador-Geral da República, porque está habituadíssimo a limpar o lixo para debaixo do tapete. Duarte Lima sofreu imenso com aquela fase em que a sua cara andou escarrapachada nas primeiras páginas de um conhecido semanário, ou mais, de 2 conhecidos semanários, por acaso, na altura. Esse deve ser um sofrimento, uma angústia. Ainda há pouco tempo tinha eu aqui o engenheiro Ferreira do Amaral, que me dizia, depois deste clima de suspeição de que ele foi alvo durante uns tempos, felizmente que já foi dissipado, disse uma coisa extraordinária, que é: se eles me queriam fazer mal, conseguiram. Deitaram-me abaixo. Parte do princípio que, no seu caso, se terá passado qualquer coisa do género. Teve a dignidade de se autossuspender da política, mas deve ser uma dor um bocado complicada. Mas não me deitaram abaixo. Isso acredito. Foi um momento difícil na minha vida. Foi um momento difícil na minha vida porque há poucas coisas tão difíceis como estar-se perante a sensação de injustiça e não se poder lutar contra ela. Porque há um momento em que nós somos atacados de uma forma leviana e falsa, como aconteceu com o semanário a que fez referência, e naquele momento nós não temos maneira de falar para as 300 ou 400 mil pessoas que podem ler aquele órgão de comunicação social. E, sobretudo, para a amplificação que as primeiras páginas têm depois nas televisões. Exatamente. Eu fiz aquilo que acho que um político com honra deve sempre fazer. Os políticos, sobretudo os políticos que têm uma função de poder importante como aquela que eu tinha, eu era líder parlamentar do partido do governo com maioria absoluta, não devem defender-se quando são acusados a coberta política. E eu próprio tomei a iniciativa de pedir os inquéritos, 2 inquéritos, à Procuradoria-Geral da República, à Direção-Geral das Contribuições e Impostos, que foram ambos arquivados, dando-me razão, com as demoras habituais, um muito rapidamente em 3 meses, mas outro mais demorado. Mas acho que só isso é porque podia resgatar a minha dignidade. Muitos dos meus colegas que estão aqui presentes diziam-me: não faças isso, não suspenda a função, pedes o inquérito, mas não suspendas a função. Houve alguns que não apoiaram e que se distraíram, já não me olharam para o lado. Já não me lembro, já não tenho bem presente isso como é que foi. Há coisas que eu prefiro esquecer. Já perdoou o Paulo Portas ou ainda não? Vou-lhe contar uma história sobre isso. O Paulo Portas já me pediu desculpa pessoalmente. E eu desculpei-o. Ele quis a certa altura falar comigo e a primeira pergunta que me fez foi: como é que tu aguentaste isto ao fim de tanto tempo?
E eu respondi-lhe muito simplesmente. Aguentei porque tinha a minha consciência tranquila e porque tenho um filho que vive comigo, começou a ler jornais aos 9 anos por causa do teu jornal. E eu tinha que olhar para o meu filho todas as noites, ele vive comigo, eu tinha que olhar para ele todas as noites antes de me deitar, olhá-lo nos olhos. Foi a minha resposta. Agora... E eu sei que era sincero o seu arrependimento, Paulo Portas, quando disse isso. Porque foi no momento em que Paulo Portas foi pela primeira vez atacado em jornais, quando foi o episódio Candal, em Aveiro, que não vale a pena aqui recordar. Não, é verdade. É importante, para mim foi importante resgatar a minha dignidade sozinho, sem ser a coberta política. E regressar à política pela porta que eu entendo que é a porta digna. Foi uma porta das eleições. Eu não regressei à política por nomeações, disse isso sempre, jamais regressaria por detrás da cortina, envergonhado, com medo, nomeado para um cargo qualquer, mas apenas no campo aberto, no campo da luta política leal, frontal, no campo de uma eleição, como aconteceu quando me candidatei à Distrital de Lisboa, do PST, e quando ganhei essas eleições. Eu penso que, de certa maneira, o Dr. Paulo Portas sentiu, já na pele, porque eu acredito que são injustas muitas das acusações que lhe fazem, francamente acredito, e acho que ele sentiu hoje na pele o que é sofrer a injustiça. Sócrates, antes de morrer, faz uma longa reflexão com os seus discípulos sobre o que é a coisa mais terrível, que é exatamente sofrer a injustiça. E eu também me lembro que lhe disse uma coisa que foi... uma coisa é a desculpa pessoal, mas outra coisa é a relação pública entre um jornalista e um político, ou entre um político e outro político. Um agravo público desagrava-se publicamente, não se desagrava em privado. E por isso eu disse no meu congresso aquilo que dizia. E falo-ia contra todos, contra qualquer líder político do meu partido, porque o que estava ali em causa era a minha dignidade. E a nossa dignidade não é negociável. E se nós não nos respeitamos a nós mesmos, não podemos pedir que os outros nos respeitem. Se é verdade que Sócrates fez esse discurso antes de morrer, o grande filósofo Erlander José, antes do final desta parte, diz-vos: não saiam dos seus lugares, porque o intervalo é uma coisa pequena, ok? Até já. Obrigadíssimo.